E aí pessoal, bem-vindo novamente às nossas videoaulas. Agora a gente vai dar continuidade com o estudo de funções reais. A gente vai ver vários tipos de funções, logarítmica, exponencial, do segundo grau, do primeiro grau, beleza? Mas eu vou começar com alguns conceitos e informações nessas primeiras aulas que são muito importantes para que a gente entenda sobre função. Trago agora dois exemplos iniciais, tá? E logo em seguida o conceito formal de função. Então, primeiro exemplo. Todas as manhãs, Marta compra pães doces na padaria. Como cada pão doce custa 80 centavos, podemos calcular o valor a ser pago em uma compra relacionando duas grandezas, a quantidade de pães comprada com o preço correspondente a essa quantidade. Aí eu trago a tabelinha aqui para que você entenda melhor essa situação. Se eu compro um pão, se Marta, no caso, compra um pão, ela paga 80 centavos. Se ela compra dois, ela paga 1,60. Se ela comprar três, ela paga 2,40. E aí vai. Se ela comprar N pães, ela vai pagar 80 centavos vezes N. E aí eu vou saber a quantidade que ela pagará por esses N. N é qualquer valor que eu posso estar atribuindo aqui. No caso de pães, qualquer valor natural. Então, aqui são números reais. Está dentro dos números reais, né? Esses números aqui, tanto os naturais quanto os decimais, que são números racionais, enfim. Beleza. Existe aqui uma relação entre duas grandezas, que já foi explicitado, tá? A quantidade de pães e o preço. E particularmente, uma delas depende da outra. Quem depende de quem? O preço e depende da quantidade de pães que eu compro, tá? Então eu digo que o preço é uma função da quantidade de pães. Aqui é uma situação que envolve uma função. E isso está em função disso. Avanço. Segundo exemplo. Depois do café, a mesma Marta, ela assiste a previsão do tempo na TV. Em seguida ela se troca e vai para o trabalho. Podemos relacionar mensalmente a temperatura média de uma determinada cidade e registrar em uma tabela, por exemplo. Então, trago uma tabela aqui com esses registros no decorrer de 7 dias, dentro de um mês, e que diz que no primeiro dia foi registrado 17 graus Celsius, no segundo dia 18, no terceiro dia 20, no quarto dia 23, no quinto dia 23, no sexto dia 24, no sétimo dia 24, e aí vai, tá? Então, o que é que ocorre? A temperatura, ela é uma função do dia, beleza? Para eu saber a temperatura, eu tenho que considerar sempre um novo dia. Seguindo, definição formal de função. Considerando então dois conjuntos não vazios, A e B, dizemos que f é uma função de A e B, ou que y é uma função de x, se somente se para cada elemento x de A existe em correspondência um único elemento y de B. Eu vou denotar, né? Eu vou estabelecer a seguinte escrita para indicar uma função de A em B. F, dois pontinhos, A, essa setinha, B, indica a função de A em B. Beleza? Então, A são dois conjuntos, A e B são dois conjuntos numéricos, contidos nos números reais. Beleza? X eu estou estabelecendo como elemento um número qualquer que vem do conjunto A. O Y também estou estabelecendo como elemento agora do conjunto B. Então, para encontrar os Y que estão no conjunto B, eu dependo dos X que estão no conjunto A. Tá? O X que está no conjunto A entra na função, e geralmente é uma maquininha, a gente vai falar melhor disso depois, e se transforma em y, tá? Y é uma função de x. Beleza, eu vou seguir agora para o quadro para que a gente entenda melhor essa definição com alguns exemplos, tá? Fica aí. E aí, galera? Finalmente a gente retornou aqui no nosso canal com nossas videoaulas. Agora eu pretendo não parar mais, hein? Se liga. Então, para esse retorno eu trouxe para vocês o estudo de funções reais. Vou começar com a introdução desse estudo. Isso é muito útil para quem estuda cálculo diferencial
e para quem está no ensino médio também, ok? Então se liga, a gente acabou de ver dois exemplos preliminares. Esses exemplos traziam uma ideia contextualizada do que é uma função, tá? De relações que são funções. Bom, e vimos também a definição formal, a definição matemática de função. Então, o que é que diz essa definição formal? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, tais que os elementos desse conjunto, e aí eu vou dizer que os elementos desse conjunto são dados por x, e os elementos desse conjunto serão dados por y. Tais que os elementos que vêm desse conjunto x, todos os elementos que vêm desse conjunto x, estão relacionados com algum e apenas um elemento desse conjunto B, que eu estou denotando por y. Se isso acontece, eu vou ter uma f de A em B, ou seja, uma função de A em B. Essa função também pode ser chamada de aplicação ou transformação. Ou seja, é uma aplicação de A em B ou uma transformação de A em B. Os elementos de A em elementos de B. Tá? Beleza. Tal que aqui eu tenho elementos x que pertencem a esse conjunto e aqui eu tenho elementos y que pertencem a esse. Se isso acontece, eu estou formando uma função e eu tenho uma denotação específica para essa função. Os y que são encontrados aqui são exatamente obtidos através de uma transformação de uma função dos elementos x que pertencem ao A. E aí eu vou usar essa denotação. Todo y é uma função de x. Eu jogo elementos em x numa máquina abstrata, fictícia, e esses elementos se transformam nos elementos y. Tá? Isso aqui é chamado de lei da função. Essa transformação acontece mediante uma lei, como vimos as ideias nos exemplos preliminares. Bom, para ilustrar esse conceito de função, eu também trago uma ideia que está associada ao diagrama de Venn. Quem é Venn? Um matemático estudioso de lógica e conjuntos. Aí na bio, aí abaixo do nosso vídeo, eu vou colocar um link para que você conheça quem é esse matemático. Conhecer a história da matemática também é importante para enriquecer nossos conhecimentos. Tá? Bom, então, se eu tenho aqui em diagramas, isso é o diagrama de Venn, que relaciona dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Se eu tenho elementos em A tais que sejam -1, 0, 2, 3 e 4. E eu tenho elementos em B tais que sejam -2, 0, 4, 6, 8 e 10. Bom, consigo relacionar, vou relacioná-los dessa maneira particular aqui, para que depois a gente repare uma coisa. -1 se relaciona com 2, 0 com 0, 2 com 4, 3 com 6 e 4 com 8. Nessa situação, eu tenho uma função de A em B. Os elementos de A são transformados através de uma lei nos elementos de B. Que lei é essa? A gente consegue até observar. Cada elemento y que vem de B é exatamente o dobro de elementos x que vem de A. Então, eu estou dizendo que essa função de x é exatamente igual ao dobro dos elementos x. E no final viram esses elementos y. Tá bom? Essa é a ideia da lei. E aqui, claramente, é uma função, pela definição que nos foi dada, se liga, pois relaciona todo mundo aqui que está em A, ó, todos os elementos que estão em A, com alguém que está em B, e apenas um alguém.
tá? Apenas um único elemento de B, tudo bem? Então, se liga aí. Então, galera, a gente acabou de ver a definição formal de função, tá? A gente viu um exemplo usando o diagrama de Venn para ilustrar uma situação onde ocorria uma função, beleza? Agora eu estou trazendo outros exemplos, 4 outros exemplos, ilustrados também com o diagrama de Venn, tá? Para trazer situações onde não ocorre uma função, é apenas uma relação entre dois conjuntos. Inclusive, eu não estou nomeando esse conjunto só de A e B, tá? Eu estou chamando de outras letras, eu estou indicando por outras letras, maiúsculas ainda, para representar conjuntos, tá? Mas outras letras. Então, se liga, nesse primeiro exemplo aqui, o que é que ocorre? 1 relacionado com 8, 1 relacionado com 7, 2 com 9, 3 com 11, 4 com 10, 5 com 9. Beleza. Isso aqui é uma situação onde ocorre uma função. Pela definição, todo elemento que vem do primeiro conjunto, que lá eu chamei de A, deve se relacionar com o segundo conjunto, que eu chamei de B. Beleza? Então, um elemento que eu chamo em A pode ser um elemento X, tá? Esses são elementos X, X é 1, X é 2, X é 3. E aqui são elementos Y, beleza? Então, todo elemento que vier daqui deve estar relacionado, isso se apropriando do que é dito na definição, tá? E se relacionar apenas uma vez com o elemento aqui Y, com o elemento do conjunto de chegada, tá? Isso acontece nessa situação? Não, galera. Por quem? Por culpa do 1 que é guloso demais e quis se relacionar com o 7 e com o 8, tá? Por conta dele, todos os outros só se relacionam uma vez, se relacionam e só se relacionam uma vez. Porém, o 1 se relaciona duas vezes. Por isso, essa situação não é uma função. Então, eu não posso escrever que isso aqui é uma f de m em n, tá? Uma aplicação de m em n, uma transformação de m em n. Porque isso só ocorre caso essa relação aqui obedeça a regra para ser uma função, a definição para ser uma função, e não obedece por causa do elemento 1. Nesse segundo elemento aqui, é uma função? Também não é. Por quê? Por conta do 6, meu povo. Por quê? Porque o 6 não se relaciona com ninguém. Para que seja função, todo mundo tem que se relacionar. E o 6 não está se relacionando. Então, essa relação não é uma função. Tá? Se liga. Nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho essa relação e aqui é uma função. Bom, juntando a ideia do primeiro e do segundo exemplo, observamos que também não é função, meu povo. Por quê? Porque 6, de novo 6, não está se relacionando e o 7, guloso demais, se relaciona duas vezes. Então, isso aqui também não é uma função de R em S, tá? E esse último exemplo será uma função? Representa uma função pela definição? Olha só, todo mundo aqui está relacionado. Beleza, primeira coisa passou. E todo mundo aqui se relaciona apenas uma vez. O menos 2 com 4, 0 com 0, 2 com 4, 3 com 9 e o 4 com 16. Logo, isso aqui é função. Ou eu posso também chamar de aplicação ou transformação, tá? Então eu posso escrever isso como uma f de u em v, que leva elementos de u até elementos de v, elementos x, por exemplo, até elementos y de v, tá? Melhor ainda dizendo, isso aqui, que se vocês observarem a situação que está ocorrendo, obedece que lei? Eu consigo, inclusive, indicar uma lei dessa função que vai daqui para cá. Como assim, Celso? Olha só, menos 2 vai em 4, 0 em 0, 2 em 4 também, 3 em 9, 4 em 16. Então, a gente consegue observar que essa função leva elementos x, que são os meus
y em valores de x ao quadrado. Como assim? Pego aqui, elevo ao quadrado, chego no valor de k. Pego aqui, elevo ao quadrado, chego no valor de k. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. Beleza? Então é isso. A gente fecha a ideia inicial, nossa primeira aulinha de função, tá? Vamos para a próxima aula, que é domínio, contra domínio, imagem. Beleza? Espero vocês aqui. Não esquece de curtir, de compartilhar e se inscreve no canal. Beleza? Abração e até!